Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no episódio do WDC Talks. Aquele momento que você quer ficar sabendo de novidades, um papo interessante sobre tecnologia, seja do que for. A gente está aqui para fazer isso, levar para você as coisas interessantes do mundo de tecnologia. Em particular hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante, super legal, que é data center, né? Quando todo mundo fala de cloud, né, da nuvem, por trás disso tem um data center. E a gente vem aqui com um convidado super especial, que é o Luiz Tossi, que é uma figura nesse mundo, né? Quem conhece, já ouviu falar de data center, ouviu falar do Tossi, né? E é muito gostoso estar aqui com ele. E nós vamos bater um papinho aqui sobre isso. Antes de começar, antes de apresentar o Tossi e tal, quero falar para você, que é o nosso ouvinte, que é o nosso convidado sempre a ouvir essas coisas, não se esqueçam do nosso código de QR Code aqui que aparece na tela, para você ficar ligado, para subscrever aí ao nosso canal, tá bom? Bom, vamos lá. O Tossi, faz aí uma apresentação breve, hein? Se você for falar de tudo que você já fez, de todos os seus predicados, nós vamos ficar 2 horas aqui. Mas se apresenta aí para a turma aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço a oportunidade, fico feliz com essas gentis palavras. Eu fico feliz por um lado e também fico meio triste por outro, que já estou parecendo um dinossauro. Então, assim... Se for Tiranossauro Rex, é um bom dinossauro, cara. Espero isso aí que é seja. bom. Isso aí, se me chamarem de T-Rex, eu vou adorar. Então, eu falando um pouquinho, né? Eu estou nesse mercado já há bastante tempo. Me considero um dinossauro quando a gente brinca, porque eu comecei na época do CPD. Sim. Então, o data center de hoje é o nosso CPD antigo, pensando em abrigar processamento de dados, mas a gente está falando de 2 realidades completamente distintas. Então é muito legal, foi muito legal nesses 30 e poucos anos de carreira, 35, ter acompanhado essa evolução. E eu sempre tive uma pegada muito técnica. Eu comecei minha carreira como engenheiro de campo, fiz engenharia de campo praticamente aí por uns 15 a 20 anos, metade da minha carreira foi engenharia de campo. Isso trouxe uma bagagem muito grande, tecnicamente falando. E eu gosto muito de compartilhar essa bagagem com as novas gerações, até porque é um fato público que o nosso mercado está extremamente carente de mão de obra. No decorrer da nossa conversa eu vou te contar uma história bem interessante do momento que nós estamos passando, né, que o Brasil está passando relativo a esse mercado de TI. E um dos impeditivos do crescimento desse mercado é o déficit de mão de obra qualificada. É verdade, você tem super razão. E uma das coisas que eu queria começar aqui falando com você, né, é como é que a gente olha para o futuro do data center, né? E eu acabei de chegar de uma viagem de 2 semanas na China e eu tive a oportunidade de visitar alguns data centers lá. E o que me espantou, especialmente nesses data centers, primeiro foi a previsão que todos têm do aumento da demanda de dados que vão ter que ser armazenados. Sim, eu assisti uma apresentação que eu fiquei bem chocado, né, de um dos vice-presidentes da Huawei, que falou que eles esperam na China dobrar a capacidade de armazenamento e processamento de dados, principalmente em função da inteligência artificial e do Big Data. Porque para quem vai para a China, né, agora, você vai ver que eles te monitoram em tudo. Você passa o passaporte em todo lugar, o chinês anda com um cartãozinho de identificação, que tem um chip, tem que ser identificado, câmeras para todo lado, reconhecimento facial, e tudo isso está sendo armazenado para ser usado de alguma maneira, né? Para que tenham
tomadas de decisão em função desse dado todo que está se acumulando. Então, quando você vê que lá está com uma previsão de dobrar essa capacidade, você fala assim, puxa vida, vai ter que ter muito data center, né? E não só data centers que a gente chama de hyperscale, né? Eles estão muito preocupados também com latência, né? Por o conteúdo mais próximo da borda, né? Então, na tua visão, como é que vai andar esse mercado? Qual que é a tua vivência aí, tua expectativa desse mercado? Qualquer lado do mercado que a gente olhe, a gente está vendo crescimentos expressivos de 15% a 20% ao ano de crescimento do mercado, seja dos ativos de TI, seja dos serviços de cloud, por consequência da infraestrutura, a infraestrutura tanto de hyperscale, quanto dos data centers de colocation, quanto de edge. Então, o mercado ele vem crescendo nessas taxas de 15% a 20% ao ano, e quando a gente fala em taxa composta, praticamente é dobrar o mercado entre 3 a 4 anos. Tá. Então, assim... Que é bastante, né? É muito, muita muito. É muita coisa. Então, e dentro dessa equação, você trouxe para discussão alguns pontos que todos os institutos de pesquisa, todo mundo que trabalha com análise de mercado, ele está enxergando basicamente só uma pequena parcela que é o cloud. Uhum. E quando fala dos serviços de cloud, a gente está falando puramente de esse crescimento sustentado nessa taxa para migração dos serviços de TI, seja de pessoas físicas, jurídicas, para um universo de cloud. Uhum. Para hospedar essa informação, tratar essa informação, gerar workloads, gerar serviços para atender o mercado de corporate, o mercado privado. Quem que está assistindo a gente que não tem um serviço de cloud? Claro, não conheço as fotos. As fotos que a gente guarda tudo, né? Que é o mais próximo aí da nossa vida cotidiana. Exato. Né? Hoje, se você tira uma foto, e você é um usuário de Android ou de iPhone, no momento, na hora que você tirou aquela foto já está salva num serviço de nuvem. Então, hoje, todo mundo usa o serviço de nuvem. Às vezes nem percebe. Nem sabe que é isso. Exato. Né? Mas faz parte do cotidiano. Faz parte do cotidiano. Então, assim, esse mercado já aponta para esse crescimento em taxas gigantescas. Sem dúvida. E eu vi uma pesquisa outro dia que eu fiquei assustado, que é o mercado de inteligência artificial, ele ainda não está sendo enxergado pelos institutos de pesquisa, pelos institutos que trabalham com análise de dados de TI. Então, o único instituto que eu vi, eu não me lembro, acho que não foi o IDC, é um instituto que trabalha só com dado de inteligência artificial. Gartner, Frost Sullivan, IDC, eles não têm histórico, não começa agora. Uhum. E esse instituto é um crescimento exponencial. Esse negócio está começando agora, né? Exatamente. A gente sabe que a inteligência artificial começou a chegar ao conhecimento do usuário comum com o chat GPT, né? Exato. Que é assim, é um instrumento muito simples ainda de usar, né? Mas que já é fantástico. Mas já é uma coisa maravilhosa, né? Então, por exemplo, há 30 dias atrás eu dei um curso e eu pesquisei no curso que tinham 30 pessoas, fazendo uma brincadeira, até uma coisa muito interessante, porque o nosso universo de infraestrutura de data center, ele é um universo de praticamente engenheiros, no sentido não que engenheiro não seja culto, não seja, mas assim, muito focado em engenharia. Então, nesse curso que tinham 30 pessoas, eu perguntei, quem aqui alguma vez já usou algum tipo de serviço de inteligência artificial? Chuta quantas pessoas levantaram a mão. Provavelmente uma ou duas. 3 pessoas. 3 pessoas. Ou seja, só 10% do universo já tinha convivido com algum tipo de serviço de inteligência artificial. Uhum. Não, eu vou falar uma coisa aqui. Outro dia a gente estava aqui na WDC e o marketing me apresentou algumas imagens que foram geradas por uma ferramenta de inteligência artificial. Então eu fiquei assim, puxa,
eu que sou da área e tal, não sabia que era possível fazer isso. Sim. Criar esse tipo de ferramenta. Eu fiquei super contente, né? Porque a gente também começou a usar um pouquinho para fazer o customer service, o atendimento. Eu fiz alguns testes, né? E perguntando, olha, eu tô com um produto tal, part number eu coloquei, né? E ele tá não tá ligando. E, por incrível que pareça, veio uma resposta lá, olha, esse produto, o botão de liga e desliga tá ali, depois você tem o reset, e foi dando procedimentos para você resolver. Então assim, é de espantar, né? É de espantar. É de espantar, né? É de espantar. Eu lembro que quando a gente fazia automação bancária, lá nos idos de 1984, 85, todo mundo falava que atrás daquelas máquinas de tinha um japonesinho lá que punha o dinheiro e tal. Eu achei que tinha alguém atrás escrevendo aquilo para mim, sabe? Eu sentia a mesma coisa. É assustador. É assustador. É assustador. É assustador no sentido positivo. Sim. Porque você tem como é que eu vou dizer? É uma interação com aquele serviço que você pode ir se aprofundando de uma forma incrível. Que muitas vezes o limite do aprofundamento é nosso. É isso. É isso. Você tem uma hora que você vai falar assim, eu vou parar porque eu estou ficando com medo, né? Mas isso tudo exige muito dados. Né? Exato. Ter muito dado. E capacidade de processamento. Capacidade de processamento. Então, com certeza, essa é uma das coisas que as previsões aí que a gente tem aí de aumento do data center, com certeza vai passar por isso. Exatamente. Né? E nós tratamos muito essa questão do aumento do data center pensando só na infraestrutura física. De abrigar computadores. Só que esses computadores também vai ter uma mudança significativa de perfil. Você vê que para a inteligência artificial, o chip líder de mercado é NVIDIA. Você viu o caminho, o quanto disparou. Quanto que eles subiram na bolsa. Exatamente. Né? E todos os concorrentes correndo atrás, e a predição é que, no mínimo, entre 4 e 5 anos, para eles conseguirem chegar no mesmo nível. Mas você sabe que uma das coisas que eu também vi, né? A gente está olhando, a gente sempre olha para essa parte de capacidade de processamento, de armazenamento, né? Mas eu tive uma experiência, né, agora, que eu não tinha pensado nisso. Se a gente vai ter um aumento tão grande da capacidade de processamento e armazenamento, isso também vai exigir uma demanda de energia elétrica muito alta, né? Então, associado a esse processo, né, existe uma preocupação ambiental. Sim. Ou seja, se eu vou consumir tanta energia, né, porque hoje uma medida do tamanho do data center é quantos megawatts você tem, né? Você tem ideia de quanto é estimado o consumo dos data centers comerciais no mundo? Não tenho. De quantos por cento? Em torno de 1,5% a 2% de toda a energia global é consumida em data center. Então, se você imaginar que esses data centers, até por uma questão de latência, vão ter que estar perto dos grandes centros. E é um número não visto. Então, você percebe que uma coisa leva a outra. Né? Então, hoje a gente está super preocupado em trazer uma infraestrutura de data center. A WDC está muito envolvida nisso. Eu voltei da China muito mais confiante de que os construtores de data center vão ter que se preocupar muito com a eficiência energética daquela planta, né? Não só para ter no breaks que tenham uma eficiência maior, que tenham baterias capazes de suportar momentos aí, não só de queda de energia, mas também de otimizar a energia que você está gastando, o resfriamento, né, dos servidores, de todo. Então, essa preocupação, com certeza, vai chegar muito rápida nesse mercado. Né? Lá na China, eu fui visitar um data center que foi construído na Mongólia. Né? Aí você falou assim, na Mongólia?
Pô, o que tem na Mongólia, né? Frio. Não tem nada. Tem frio. Não tem nada, tem frio e vento. E aí eles estão fazendo o resfriamento usando ventilação natural, porque o ar é frio. Então, é uma maneira de você otimizar o consumo de energia, né, usando um trocador de calor que, né, em 365 dias, eles usam apenas 16 dias por ano, liga-se o compressor do ar-condicionado. Então, caramba, que inteligência nesse processo. Eu vou te contar uma história. Em 2009, eu visitei um data center na Europa, em Milão. 2009, tá? Milão é uma região fria, onde esse data center tinha máquinas de ar-condicionado de expansão direta e o que a gente chama no mercado de máquinas dual fluid, e um sistema que ele podia trabalhar como expansão direta ou como fan coil, com o sistema de água gelada. E já em 2009, eles tinham trocador de calor para usar o ar externo no inverno. E durante o verão, eles captavam a água de um rio, que era próximo, armazenava numa cisterna. Essa cisterna, ele recebia a água em torno de 10 a 12 graus, fazia a troca de calor lá, né? No verão, e descarregava a água com 4, 5 graus a mais no mesmo rio. Então, esse data center, na época, ele já tinha um PUE, ou seja, o índice de eficiência, que já era praticamente perto de 1, era 1 e pouquinho. Então, aonde que ele gastava energia? Nas bombas de circular água gelada. No inverno, ele fazia a troca com o ar externo. No verão, ele trocava com a água do rio. É incrível. 2009. Não, então, é isso que eu falo, que assim, essa preocupação, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem lugar tão frio assim, né? Então, mas tem que se preocupar com a eficiência como um todo. Sim. Né? E a eficiência, ela não começa nessas soluções mágicas e milagrosas. Ela começa na gestão dentro da própria casa. Existem trabalhos que dizem que um rack sem uma tampa cega, de 1U, você está perdendo 1% de eficiência do sistema de refrigeração. 1U. Por causa do curto-circuito entre o ar quente e o ar frio, corredor frente e corredor frio. Que você tem que isolar. Você tem que isolar. E se você tem uma coisa aberta ali, você 4 centímetros. Então você, assim, existem políticas nas empresas, quando até um painel que nós vamos fazer, posso fazer um jabazinho aqui? Nós vamos fazer o painel, né? A BDC está fazendo a curadoria dos painéis que vão acontecer no dia 2 na Netcom, e um dos painéis é sobre ESG. As políticas de ESG que estão sendo aplicadas ao mundo de data center. E um dos temas que a gente estava discutindo que deve ser abordado é que, antes de ir para soluções milagrosas, a própria tratativa de redução de perdas dentro da sua instalação existente, ela consegue ser feita com baixíssimo custo e com uma elevação de eficiência energética gigantesca. Só trabalhando nas perdas. Não, a gente estava comentando, né, que tem muito data center que já está em operação há alguns anos. Né? Sim. Mesmo no Brasil, né, nós temos instalações aí com 8, 9, 10 anos. Né? E naquela época, os equipamentos de energia que estavam sendo usados não tinham toda essa eficiência que a gente tem hoje. Não. Então é muito provável que o custo de energia desse data center poderia ser muito menor. Poderia. Então nós não estamos nem falando aí de ESG, nada disso, mas estamos falando de dinheiro. Né? Quer dizer, muitos desses data centers, se trocassem esses equipamentos por produtos mais novos, mais modernos, que têm uma eficiência muito maior, que tem modularidade, que é outra história interessante, porque antigamente eu trabalhei lá na Saturn há muitos anos atrás, tinha aqueles mega, né, parecia um transformer, né, era um negócio grande, faria um barulho, né, aquelas baterias chumbo ácidas ainda. Então, isso tudo era necessário, era o que tinha. Era o que tinha. Era o que tinha. Não vamos desmerecer esse negócio, era o que existia. Mas hoje tem coisa muito moderna. Sim. Que pode te elevar a eficiência da planta muito grande. E elevando a eficiência da planta, você está economizando. Você está economizando. Você está economizando. Como a gente brinca, né? Dinheiro na veia. Dinheiro na veia. É dinheiro no resultado do seu EBITDA, e às vezes, na última linha. E às vezes as pessoas deixam passar isso. Sim. Né?
Mas assim, falando assim de topologia e tal também, como é que você vê? Você vê muitos data centers hyperscale sendo construídos, porque a gente olha a planta de hyperscale, olhando lá de cima, né? Tem poucos no Brasil, né? Você vê, por exemplo, uma região como o Nordeste, acho que não tem ainda, né? Não, só em Fortaleza que tem alguns data centers de colocation, não são hyperscale. Não são hyperscale, né? Mas eu não sei se eu estou errado, mas o 5G principalmente vai trazer uma demanda por conteúdo mais próximo, para que tenha menos latência. Sim. Né? Para ter mais velocidade de resposta. Você vê uma tendência do Edge Data Center também? Eu vejo o Edge vamos dizer assim, ele é parte integrante para todos os serviços que nós falamos até aqui, não só para o 5G, não só para o serviço de baixa latência. Cloud. O serviço de cloud, a percepção de qualidade do serviço está vinculado diretamente com a latência. Então, um serviço de cloud, para ele ter uma percepção de qualidade do que você está fazendo, por exemplo, um editor de texto. Uhum. Se você está digitando o texto e aquele texto demora para o cursor acompanhar o que você está digitando, é um serviço de má qualidade. Isso é influenciado pela latência. A estrutura de cloud dos grandes provedores de cloud, dos players de cloud, passa por levar esse serviço o mais próximo possível do consumidor. Uhum. E aí já é um primeiro motor de crescimento do Edge. Um segundo motor de crescimento do Edge é o 5G. Por quê? A gente não pode enxergar o 5G só como um motor de crescimento para serviço de cloud. Não, tem todos os serviços de baixa latência e de alto volume de dados. Como, por exemplo, internet das coisas, o IoT, a sensorização, cidades inteligentes, né, o carro autônomo, cidade inteligente com processamento de imagem. Então a gente tem um volume de dados muito grande, onde eu preciso ter a captação, o processamento e a devolução do que fazer numa velocidade muito rápida. E aí o Edge é fundamental. Mas você vê assim, quem que, na sua opinião, vai ser o protagonista da construção desses Edge Data Centers, dos Data Centers de borda, né? Porque esse tradicional, os grandes players de data center, ainda tem uma capacidade muito grande de construir data centers de porte. Na sua opinião, quem que teria hoje no Brasil essa capacidade de fazer esse tipo de investimento e tudo mais, né? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque eu já conversei com algumas pessoas de data center comercial, construtor de hyperscale, e ele fala, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer porque eu sei fazer muito bem o meu negócio. Ou seja, eu sei construir grandes data centers, eu sei operar grandes data centers. E esse conceito de Edge, ele tem muitas métricas, muitas medidas. Então, por exemplo, eu posso ter uma estrutura de Edge que ele tenha uma descentralização, onde eu tenho uma pequena estrutura efetivamente no last mile de consumo, que é, muitas vezes, o provedor local. Né? O que está levando a fibra, está muito dentro da rede dele. Exatamente. Né? Tá on-net isso. Exatamente. Ele funciona como se fosse vamos dizer, um switch de acesso. Ele está fazendo o last mile. Ele está fazendo o last mile. Então, ele é um switch de acesso, pensando numa estrutura de cloud global. Então, o que, para quem é de redes, né, que conhece bem a estrutura de switch, o Edge, de verdade, a gente pode fazer analogia como um switch de acesso. E o switch de distribuição? Não vai ser o hyperscale. Talvez o hyperscale ele seja o core. Talvez eu tenha uma camada intermediária de data centers de menor porte, que não vai ser um hyperscale, mas pode ser um Edge, vamos dizer assim, um Edge mais gordinho, um Edge mais robusto que vai aproveitar, vai ser a agregação de uma determinada região. E aí a gente começa a ter vários players que podem estar envolvidos nesse papel. Legal. Então o seu ISP, ele pode ser um Edge, e ele vai vender colocation para quem quer serviço de baixa latência. Quem vai agregar? Mas pode ser o hyperscale, pode ser, por exemplo, um provedor de serviço de cloud.
pode ser uma operadora de telecom. Então essa arquitetura, eu acho que ela ainda está em formação. Está em formação, né? Ela está em formação. Porque, como você sabe, a WDC começou a promover e construir alguns data centers de borda justamente para o provedor de internet. Sim. Né? É aquele provedor que começou a crescer, que queria ter mais qualidade no serviço e falou, eu não quero mais ter o Barraco Center e vou ter o meu data center. Né? Vou pôr aqui toda a minha infraestrutura de FTTH, vou pôr os meus servidores aqui, vou armazenar o conteúdo que um Google vai querer pôr aqui, uma Netflix, uma Microsoft. E alguns foram muito bem sucedidos nessa tarefa. E transformaram realmente a rede, né, o data center, como um data center de qualidade. De alta disponibilidade. Quer dizer, está com a preocupação de energia, de qualidade, o ar-condicionado. Deixaram de usar aquele ar-condicionado de conforto, né? Descobriram que esse ar-condicionado não foi feito para funcionar 365 dias, 24 horas. E a gente ajudou nesse processo. Hoje a gente tem mais de 30, se não me engano, são 31 data centers desse tipo construídos. Mas eu vejo ainda o uso muito restrito ao serviço dele. Né? Na minha cabeça, quer dizer, e a WDC está querendo fazer exatamente isso, a gente pode agregar isso e levar esses data centers a serem partes de um ecossistema. Sim. Né? Que alguém entenda que essa distribuição que a gente fez geograficamente, a WDC atua no Brasil inteiro, tem data center em qualquer lugar aí, né? Não é só numa região específica. E que podem ser grandes motores para esses provedores de last mile, né, que é o Sim. ISP, a oferecer um serviço melhor, por mais valor agregado na oferta dele, principalmente para o mercado corporativo. O Brasil é uma empresa, é um país que tem um número de CNPJs enorme. A gente tem uma microeconomia em cada cidade que é grande. E que, se você não tem uma oferta para esse pequeno empresário, você está deixando muito dinheiro na mesa. Sim. Né? Esse cara vai procurar em algum lugar. Todo mundo está super preocupado hoje em digitalizar o seu negócio. Eu falo que hoje eu, aqui como empresário da WDC, um dos maiores desafios que a gente tem é de como é que eu transformo a empresa no mais digital possível. Né? É difícil. É difícil. Até porque a cabeça das pessoas ainda pensa muito no analógico. Se você pegar um garotão de 20 anos, ele já é cabeça digital. Né? O instrumento de trabalho dele é o celular. É o celular. Né? Ele não usa mais ele nunca viu um e-mail na vida dele. Né? Então, assim, e-mail para mim ainda é a ferramenta mais analógica que existe no mundo digital. Né? É mesmo. Né? Porque você tem claro. um handshake de usar o e-mail tal, que é péssimo. Né? Aquele monte de você fala, não vou ler. Né? Sempre quando eu vejo aquela caixa de e-mail lotada, eu lembro daquele filme O Todo-Poderoso, né? Que ele ficou de repente sendo Deus, né? O Jim Carrey. E aí começou todo mundo pedir as coisas para ele transferiu tudo pro e-mail, ele falou, você quer saber, vou dar um yes to all. Aí todo mundo ganhou na loteria, todo mundo ficou insatisfeito. Então, na verdade, é uma ferramenta analógica, sim, super analógica. Então, eu vejo que essa necessidade de digitalização vai drivar muito essa virtualização das coisas. Sim. Né? Então, e o provedor, na minha cabeça, é o cara mais próximo dele. E às vezes eu vejo o provedor com uma mentalidade analógica, por incrível que pareça. Né? Ele quer fazer só aquele servicinho, aquele trabalho básico dele. Hoje está mais difícil, então está todo mundo com uma dificuldade querendo mais criatividade. Mas eu ainda acho que é pouco explorado o serviço de nuvem, a cloud. Né? Globalmente, em torno de 40% do mercado de cloud
está na mão dos big players. Dos big players. 60% do mercado são outros. Quem são os outros? É isso aí. Os outros pode ser o fabricante do seu ERP local, que está aí que está hospedado em cloud, está vendendo serviço de cloud. Então, assim, por exemplo, a minha esposa é médica e ela usa uma ferramenta de gestão um aplicativo de gestão do consultório, que é específico para consultório médicos, que está cloud, está em cloud. Quem que está fazendo? Puta, quem está fazendo? O desenvolvedor que está hospedando. Exatamente. E é cloud? É cloud puro. É um serviço que está baseado em nuvem, acessado de qualquer dispositivo, mas é um serviço de cloud. Então ele entra naqueles outros. E o provedor local, ele poderia não só hospedar 1 milhão de outros, mas ele também poderia vender os próprios serviços de cloud. Claro. E ele poderia hospedar os grandes, criar uma malha de capilaridade. Então, assim, existe muito espaço dentro daquela arquitetura. Acesso, agregação e borda. É o que eu falo de criar um ecossistema. Criar o ecossistema, né? Exato. E isso é super importante, porque aí a gente vai criando valor para toda a cadeia, né? Sim. A gente, como fornecedor hoje, a gente está tentando se posicionar muito mais como um parceiro desse provedor, né? desse cliente, porque se eu não ajudar esse cara a vender mais, a fazer mais negócio, ele não vai comprar, ele não vai expandir. Né? Então a nossa responsabilidade também é essa. Né? Claro. E é dentro desse espírito, né, que eu vejo assim, você vê os data centers corporativos das empresas indo para que lado? Né? Às vezes sempre me pergunto isso. Será que as empresas vão deixar de ter o seu CPD, né? Como você falou lá atrás, né? Qual é a tua visão disso aí? Você então, que está aí no mercado... Eu vou dar os números de mercado. Tá? Quando a gente analisa mercado, o serviço de cloud crescendo em torno de 15% a 20% ao ano, uma boa parte dos serviços dos data centers on-premises estão diminuindo a sua capacidade e ele está migrando parte dos seus serviços no cloud. Para a nuvem. Da nuvem. Essa migração, quando a gente analisa esse mercado de data center comercial, a gente está tratando principalmente de nuvem pública. Não está olhando a nuvem privada. O que vem a ser a nuvem privada? A nuvem privada é aquele serviço de nuvem que você vai prover para o seu usuário da sua corporação. Não deixa de ser um serviço de nuvem, mas ele está hospedado, está sendo gerenciado e gerido on-premises. Praticamente 50% dos gestores perguntados em algumas pesquisas, inclusive na pesquisa do Ministério do MDIC, ele diz que pretende manter os dados dentro de casa, no on-premises. Por quê? É um dado importante. É um dado importantíssimo. Por quê? Os principais fatores: sigilo, manter tudo que é core da empresa dentro de in-house, manter código-fonte in-house, LGPD. Certo. Então, o armazenamento de dados, os gestores preferem manter dentro de casa e, além de tudo, custo. Né? Que você levar isso para a cloud, armazenamento em cloud é relativamente caro. Sim. Além disso, existe aquele hoje, por exemplo, uma quantidade grande de legado, aplicativo legado, que você não consegue migrar para a nuvem. Para a nuvem pública. Ela não sustenta esse serviço. Não, tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que não foi virtualizada. Então, quando a gente começa a olhar, inclusive, as projeções, você começa a ver uma estabilidade do on-premises, que ainda vai manter em torno de 50% do mercado, e o crescimento de cloud que está comendo essa fatia. Entendi. Hoje, analisando os números do Brasil, eu acredito que mais de 60% a 70% quando a gente fala de data center do mercado global de TI, é on-premises. Incrível. Eu estava falando semana passada com uma empresa que é integrador de um grande fabricante de cloud. A receita desse fabricante ainda hoje 60% é on-premises. E falando nisso, né, quer dizer, a gente também vê que essa obsolescência dos produtos aí no on-premises também deve ser grande, né? Porque
esse cara tem um pouco mais de dificuldade de aprovar lá dentro da empresa investimento para fazer uma substituição, uma troca, né? Então ele também fica entre a cruz e a espada aí, né? Porque ele fala, puxa, eu tenho que manter aqui dentro, mas isso custa muito caro. Investimento no Brasil sempre foi complexo, mas nos últimos, vamos dizer assim, 2 anos, com essa taxa de juros altíssima que a gente tem, é mais complexo ainda, né? Todo mundo tentando preservar o caixa, né? Sim. E eu tenho a impressão que os CFOs da vida aí devem estar se cortando muito as asinhas dos CIOs das empresas. Eles não gostam muito, não. Né? Até porque, é engraçado, né? Porque quando a gente fala em infraestrutura, eu brinco que nós, da infraestrutura do mercado de data center infra, nós somos o primo pobre do negócio. O primo rico é a turma de TI, a turma de TI e serviço. Mas mesmo essa turma, o investimento, ele está olhando esse investimento com horizonte de 60 meses, de 5 anos. Então, você tirar um capital da empresa, do seu caixa, para jogar numa infraestrutura que é meio, não é fim, mas é fundamental. Porque sustenta a operação. Sim. Até que ponto esse dinheiro ele é visto com bons olhos pelo CFO? Não é. E aí, vocês têm um modelo que vocês aplicaram com muita sabedoria no provedor, que o mercado de infraestrutura de data center não conhece. Que é o mercado de vender infraestrutura como serviço, as a service. Ou seja, você faz o investimento na infra não comprando os produtos e aplicando os produtos. Um processo de locação. É isso. Esse modelo, né, de mensalizar, né, ele já era usado em alguns produtos, né? Era conhecido. Você alugava impressora, né? Comprava esse serviço de impressão nas empresas e tal. Mas ele não era tão popular com a infraestrutura. Sim. Né? E aí a gente veio com esse modelo justamente para falar, olha, vamos desmistificar, né? Mesmo que você precise de um no-break novo, um ar-condicionado dentro do seu data center novo, bateria, o que você precisar, né, de infra dentro do seu ambiente, pode ser locado e mensalizado. E isso tem ajudado algumas empresas, mas é como você disse, o mercado ainda corporativo, os integradores de sistemas, ainda não estão familiarizados com esse nosso negócio, né? Porque isso pode viabilizar muito negócio para ele. Pode. Né? E isso pode destravar dentro das empresas, dentro dos clientes desses integradores, muitos negócios que estavam lá se arrastando. Né? Hoje eu falo com a minha equipe de vendas e todos estão falando, pô, tá todo mundo segurando investimento. Todo mundo segurando investimento. Mas isso, você imagina, você poder fazer o investimento de uma forma suave, né, mensal. E ainda brinco sempre, né? Quando a gente está falando com a área de tecnologia ou com o comprador sobre isso, mais difícil. Na hora que a gente tem acesso ao diretor financeiro da empresa e explica o modelo, aí o cara fala, pô, agora eu entendi. Porque aí ele sabe fazer conta. Exato. Né? Ele sabe fazer a conta não só da taxa de juros que está embutida, mas ele sabe quanto que ele vai economizar no balanço dele. Exatamente, porque não é só o número, o número frio. Mas isso aqui, número vezes aqui, eu ia para... Então, não é o número frio da compra, é o número que envolve a contabilidade, envolve toda a análise tributária. Então, assim, e um agravante que eu vejo, que esse modelo ainda não é conhecido, é que quando você compra infraestrutura, mesmo que seja só um produto, você tem que aplicar engenharia e você tem que aplicar mão de obra. Seja uma mão de obra de instalação, seja um projeto. Quando você compra mais de um produto como uma solução de engenharia, é mais complexo ainda. Sem dúvida. E o mercado, ele vai buscar empresas que saibam fazer essa integração, que são os nossos integradores. Então, esses integradores, eles ainda não conhecem esse modelo. Porque é um modelo que, para a infraestrutura que nós que achamos... É tradicional, né? Exatamente. Tradicional, né? E nós achamos que são números robustos, mas a gente está falando do quê? De alguns milhões, 4 milhões, 5 milhões para fazer um pequeno data center, um data center de pequeno e médio porte.
Só que, comparado, por exemplo, com um provedor que vai comprar uma quantidade de ativos enorme, a gente está falando de números muitas vezes muito maior do que esses. Sem dúvida. E que hoje está usando esse processo de uma forma muito natural. Exato. Para você ter uma ideia, hoje a gente até está construindo a rede da cidade do provedor nessa modalidade, né? Então, fica aí, né, para quem está nos ouvindo aí, para conhecer mais o nosso modelo, que é o modelo TaaS, Tecnologia as a Service, né, que é uma maneira de destravar alguns projetos. Sim, né? E nisso está embutido tudo, né? Toda a parte de energia, cabeamento, todos os racks, o sistema de incêndio, né? A segurança, que hoje é um item importante em qualquer instalação de data center e tudo mais, né? Eu acho que esse é um modelo muito interessante aí para levar para o mercado. O Brasil, ele em algumas coisas, ele é super avançado, né? E em outras a gente ainda é super tradicional. Né? Exatamente. Pensa de uma maneira muito cartesiana e não consegue olhar para outros modelos, né? Mas muito... Opa, legal. Bom, a gente falou aqui bastante coisa, muito, muito legal essa visão aí da evolução da nuvem, né? Dos data centers. Bom, foi muito bom o papo, falamos aí de muita coisa legal, essa tendência maravilhosa dessa nuvem, né? Dessa virtualização dos serviços que a gente está acostumado e nem percebe que isso tudo está dentro de um data center por aí. E essas tendências que você comentou legais, essa projeção de crescimento desse mercado, né, Tossi? Então, eu fico muito contente de estar participando com a WDC desse cenário, desse sistema, desse ecossistema, né? E ter essa gama de soluções que a gente tem aí dentro da WDC. Para finalizar, eu queria que você fizesse aí o seu speech final aí para a turma, para os nossos ouvintes, né? É uma satisfação muito grande ter você aqui, junto com a gente, compartilhando. Você que já foi presidente da ABC, Vice. Da Associação Brasileira de Data Centers, né? ABDC. Isso. Essa trava-língua aí. E é isso. Muito bom, Tossi. Fala aí. Então, agradecer mais uma vez. É sempre uma oportunidade, sempre é muito bom participar desse tipo de conversa, porque a gente está falando para o mercado que está entendendo, quer entender as tendências, para onde esse mercado vai. E eu gosto de falar, nós fazemos parte do mercado muito jovem. Esse mercado, como no conceito que a gente conhece data center hoje, que é o colocation, que é o cloud, né, que é o edge, é um mercado que tem 10, 12, 15 anos globalmente. Então, é um mercado muito jovem e que, como todo jovem que nasce, né, está passando por um momento que está cheio de problemas. Sim. Um dos problemas que a gente tem discutido muito dentro da associação, inclusive está conversando com o MDIC, com o Ministério, que é uma trava para um crescimento maior do mercado global. Isso não é um efeito só do Brasil, é o gap de mão de obra. Puxa. E o que acontece? Por que isso acontece? É um mercado jovem, a academia não está preparada para formar mão de obra para esse mercado. Uhum. E o pior, os jovens não sabem que esse mercado existe e está carente de profissionais. Porque não existe alguém dizendo, olha, o mercado de data centers está carente de X mil profissionais de formação técnica, de formação de engenheiros, né, formação com graduação, com pós-graduação. O mercado não sabe, o jovem que está saindo desse mercado, ele não sabe que esse mercado todo carente de mão de obra existe. E essa carência não é só do operador do data center, uhum. não é só do construtor.
não é só do fabricante dos insumos, como não é só da WDC, que precisa montar uma equipe de profissionais e vai para o mercado buscar e não tem. Verdade. Existem, por exemplo, uma pesquisa que foi feita agora recente na Espanha, 40%, eu não lembro se é 40% ou 50% de toda a mão de obra ativa no mercado de data center vai se aposentar em 3 anos. Caramba! E não tem reposição. Isso é assustador. Assustador, né? Por isso que você vê dinossauros aqui continuando aí no negócio. Não é só o meu caso, que eu já tenho 35 anos de mercado, mas eu tenho diversos amigos que são da minha geração, que estão hoje mudando de empresa e começando de novo e felizes da vida, pensando com aquele pensamento. Eu já estou nos 60 e achei que eu já estaria fora, vamos dizer, no fim da vida útil, e não, pelo contrário, com todo o gás. Mas eu acho que você tocou aí num ponto seríssimo, que é mão de obra, né? Mão de obra especializada, né? A gente está lendo sempre no jornal que tem esse processo, mas eu acho que o jovem, ele ainda não tem essa noção. Por exemplo, eu fico vendo muita gente falando: o que você quer ser? Eu quero ser designer de game. Puta, legal, muito bacana, mas pô, tem um mundo aqui para te empregar aqui, que, pô, desde o projeto elétrico, projeto da rede, operação, que é monstruoso. E que isso aí fica uma dica aí para você, aí, jovem, que tá nos ouvindo e assistindo aí. Quer dizer, e também para os professores, né, das universidades, que é um problema, das escolas técnicas, né? Quer dizer, se você não falar sobre esse mundo, né, se você não tiver despertar, né, o aluno para esse mundo que tem carência, que precisa de gente boa para trabalhar, né? Não vai acontecer. Não. Né? Não. E tem o dilema do ovo ou a galinha, que é o seguinte: nós profissionais, e a associação ela faz esse trabalho de formação de mão de obra, mas eu sei ensinar, nós sabemos transmitir conteúdo com um olhar de construtor, de integrador, de mantenedor. Mas nós não temos a capacidade de formar a mão de obra com o lado com a visão do educador. Porque a visão do educador é diferente. É diferente. E aí entra a academia. A academia é super importante. Então, a junção do educador junto com quem tem conhecimento técnico, isso precisa acontecer. Só a hora que acontecer que nós vamos começar a ter... formar a mão de obra no volume necessário. E assim, o Brasil precisa de engenheiros, cara. O Brasil precisa de analistas de sistemas. O Brasil precisa de gente de TI. Porque essa é uma indústria que não vai parar de crescer. Não. Esse é um negócio que não vai parar de crescer, né? Então, a gente precisa muito disso. Muito bem lembrado. Muito legal aí esse ponto da mão de obra. Mas muito bom, Tossi. Obrigado aí pela presença. Que agradeço, Vanderlei. Foi ótimo esse papo. Tomara que a gente faça mais alguns desse aqui sobre outros assuntos. A hora que você quiser. A gente vai trazer Nós temos um hall de histórias. Puta, tem história pra caramba. Eu te chamar para ajudar a escrever o meu guia das más práticas em data center. Que o que você tem de experiência que a gente pode compartilhar. A gente já passou muita coisa aí por essa vida aí. Mas muito bem. Pessoal, finalizando mais um episódio do WDC Talks. Mais uma vez eu quero agradecer aos nossos parceiros que colaboraram para construir esse ambiente, a Logitech, a LG, a Shure e a Yamaha, com todo esse aparato aqui para fazer a gente levar para vocês uma informação, uma novidade, um assunto que vai com certeza mudar um pouquinho da tua visão aí desse mercado. Obrigado mais uma vez, Tossi. Obrigado. Muito bom, pessoal. Até mais, até a próxima.